pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lia e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre o poder judiciário. Mas, se você não sabe exatamente o que é poder judiciário, vai no vídeo anterior que você descobre que a Tia Loca explicou tudo direitinho pra gente, hein? Mas enfim, eu tenho algumas perguntas pra Tia Liloca que eu estou muito interessada. Tia Liloca, o que faz exatamente um juiz? E Tia Liloca, o que será que é a primeira instância? Assim se diz instância? Segunda instância? E como que o juiz vira juiz? Ele precisa do voto de alguém? Será? O que acontece se toda pessoa tem direito à defesa? O que acontece quando ela admite que ela cometeu um crime? Como que o advogado pode defender ela, sabendo que ela cometeu realmente o que ele estava suspeitando? E tem outra pergunta, Tia Loca, não vai embora. O que faz exatamente o advogado e o promotor? Bom, agora a Tia Liloca vai explicar tudo direitinho pra gente. Um beijo e até daqui a pouco. Oi, Lia! Essas suas dúvidas são muito comuns, mas pode deixar que eu vou explicar tudo direitinho. A primeira delas a respeito do juiz. O que ele faz e como ele se torna um juiz de direito. Bem, o magistrado, ele é essencial para a função jurisdicional. Cabe a ele invocar as normas vigentes no momento daquela decisão para decidir o conflito que foi colocado diante dele num caso concreto. Então, de um lado tem um autor que faz um pedido e o juiz deve ouvi-lo e também determinar que o réu tome conhecimento daquele pedido. E aí são realizadas provas, discutido, debatido o direito que se diz violado ou ameaçado e, no final, o juiz profere a sua sentença, certo? Então, cabe ao juiz resolver um conflito social visando a paz entre os membros da sociedade. E como o juiz se torna um magistrado? Bem, primeiro ele tem que estudar muito, ele tem que ser aprovado num concurso de provas e títulos que é dificílimo. E só depois de 2 anos de estágio probatório na função de magistrado, se ele fizer tudo direitinho, aí sim ele vai ser efetivado nesse cargo e podemos considerá-lo, enfim, um juiz de direito. E aí ele tem um cargo que é vitalício e ele só pode ser tirado dele por uma sentença transitada em julgado que determine que ele se afaste da função por algum motivo gravíssimo, certo? Mas, a priori, se tudo correr bem, ele tem legitimidade para exercer a função e a atividade jurisdicional, ok? Bem, superada essa primeira pergunta, vamos começar uma aulinha aqui de juridiquês. O que são instâncias, não é mesmo? Bem, há expressões e termos na área jurídica que causam confusão para a maioria da população. A gente brinca que esse é o juridiquês, mas pode deixar que eu também vou explicar isso para vocês. Acabamos de falar que o processo se inicia pela provocação de um juiz de direito, pelo magistrado. Ele é provocado para aplicar a lei vigente e solucionar um conflito que se instalou perante 2 ou mais pessoas. Esse processo, então, a porta de entrada do judiciário é um juiz de primeiro grau, um juiz singular, porque ele decide singularmente, sozinho, sem o auxílio de outros magistrados. Mas ao final, quando ele proferiu uma decisão, essa decisão ela pode ser atacada por um recurso, ou mais de um recurso, dependendo do caso, e esse recurso irá para um tribunal. Então temos aí a primeira instância, a decisão proferida por esse magistrado, e a segunda instância, que é exatamente o tribunal, e ele é composto por mais de um magistrado, e ele é regionalizado. Nós temos tribunais regionais, ou
pela posição geográfica onde ele se encontra, isso acontece na Justiça Estadual, nós temos os Tribunais de Justiça do Estado, ou por um ato normativo que divide o território nacional em regiões. Isso acontece no caso da Justiça Federal, nós temos tribunais regionais federais e também os tribunais regionais das justiças especializadas, que nós já vimos. São a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral, ok? Bom, nessas duas instâncias discute-se tanto o direito invocado, como também as provas que foram debatidas. Muitos juristas entendem que sim, que há uma terceira instância, um recurso da decisão proferida em segunda instância ao Tribunal Superior, que são tribunais como Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, são tribunais superiores relacionados a cada uma das justiças, ok? E então nós teríamos também, depois disso, uma outra possibilidade de recurso, mas tecnicamente também não é adequado dizer quarta instância, e ela só pode ser acionada quando há uma violação direta ou indireta à Constituição Federal. Nós já falamos desse tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, que está na cúpula do Poder Judiciário. Então, cabe a ele zelar pela guarda da Constituição da República Federativa do Brasil. Ok? Bom, nós temos uma terceira pergunta em que a Lia fica em dúvida sobre como proceder, como o advogado vai proceder no caso de o réu confessar que praticou um delito. É isso, né, Lia? Foi essa a sua pergunta. Bem, todos têm direito a um advogado. E já vou emendar na próxima pergunta. O advogado ele é essencial à administração da justiça, pois ninguém pode ser processado e perder seus bens ou sua liberdade sem o devido processo legal, que é aquele processo que corre com garantias que asseguram os direitos de participar do processo com paridade de armas, tanto o autor quanto o réu. Bem, quando o réu confessa que praticou um delito, ainda assim o advogado é necessário. Ele é necessário pela batalha neste processo de uma pena que se aplique de maneira justa, mesmo diante de um fato delituoso praticado e confessado. Então, o trabalho do advogado se centra numa aplicação de pena justa, adequada e proporcional ao fato delituoso cometido pelo réu. Ok? Bem, agora então vamos com a última pergunta. O que faz o advogado? Eu já adiantei, né? O advogado ele é responsável pela defesa de interesses e direitos de quem procura pelos seus serviços. Existem advogados públicos e advogados particulares. E a advocacia pública, ela presta uma função de assessoramento para os órgãos públicos aos quais ela está vinculada, e também há uma parcela que se destaca para propiciar um atendimento da população mais desfavorecida, ok? Então, existe a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, e essas instituições são responsáveis por resguardar os interesses de pessoas que não têm condições de pagar um advogado privado, ok? Bem, de todo modo, cabe ao advogado zelar pelos interesses de seus clientes ou as pessoas que eles assistem, tanto sendo autores, né, aquelas pessoas que deflagram um processo perante o juiz, quanto aqueles que veem contra si um processo instalado. E agora, então, resta dizer o que faz o Ministério Público, o promotor de justiça. Bem, o Ministério Público é uma instituição permanente e também é essencial à justiça. Cabe ao promotor de justiça promover a defesa das instituições democráticas,
da ordem jurídica considerada como um todo, dos interesses sociais e também dos interesses individuais homogêneos, que são aqueles que são meus, mas não são só meus. São aqueles que são de todos nós. Ele é meu, ele é seu, mas ele não pode ser considerado apenas meu. Ele é considerado coletivamente como de todos nós, mas sendo também ao mesmo tempo de cada um. Então, é essa a função que um promotor de justiça realiza. E logo logo o Dr. Rodrigo Cambiari Lourenço vai chegar e vai explicar direitinho para vocês como funciona o Ministério Público, ok? E aí, essa curiosidade que a Lia propôs vai ser, na verdade, uma entrevista com o Dr. Rodrigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardem que já já ele está chegando, ok? Até já, pessoal! Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau! Ah, pessoal! Bom, você que é curioso e paciente, que esperou até o final do vídeo, chegou a hora da surpresa. Mas o que será que é exatamente essa surpresa? Em vez de a gente ter uma curiosidade cultural do dia, a gente vai ter uma entrevista com o Rodrigo, que é um promotor. Bom, agora ele vai ser entrevistado pela Tia Liloca. E um beijo pra vocês. Tchau! E até o próximo vídeo. Oi pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Além disso, eu sou tio da Lia e ela me perguntou o que faz um promotor de justiça. Bom, os promotores de justiça são membros do Ministério Público, que é uma instituição autônoma em relação a todos os poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. Os promotores de justiça e o próprio Ministério Público, o Ministério Público tem autonomia e os promotores de justiça têm independência, que é justamente para defender e zelar pelos direitos mais importantes das pessoas. Por exemplo, direitos humanos dos grupos, principalmente mais vulneráveis da população, como as crianças e adolescentes, como as pessoas idosas, para que as crianças não sofram nenhum tipo de abandono, maus tratos, igualmente em relação aos idosos, para que não sofram nenhum tipo de violação aos seus direitos. Além disso, o promotor de justiça tem por dever proteger direitos importantíssimos para toda a sociedade, como o meio ambiente, que é evidente que nós devemos ter um desenvolvimento sustentável, mas que garanta o meio ambiente ecologicamente equilibrado, fauna, flora, não só para que a gente aproveite disso, mas as gerações futuras. Também um direito importantíssimo que os promotores de justiça defendem é a segurança das pessoas. O direito que as pessoas têm de viver em paz, tranquilidade, que elas não tenham nem a sua integridade física, a sua vida ou os seus bens violados por nenhum ato ilícito ou injusto de outras pessoas. É por isso que os promotores de justiça têm por responsabilidade nessa área instaurar e iniciar as ações penais que vão levar à punição das pessoas que violam os direitos fundamentais, como a vida, a integridade física, a liberdade e o patrimônio de todas as pessoas. Pois bem, o Ministério Público tem funções atualmente muito complexas, seria muito difícil explicá-las como um todo. Mas o que eu posso dizer basicamente os promotores de justiça têm a obrigação, o dever de zelar pelos direitos, pelos interesses mais importantes das pessoas. Todos os direitos sociais e os direitos individuais que são indisponíveis. É isso aí, espero que eu tenha esclarecido a dúvida. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curta o canal. Take you. Take 2. Take 6. Take 8. Take 9.